capítulo 10, versículo de número 46, versículo de número 46, aleluia. Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, saindo de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego. Disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluia. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Versículo 51 diz: disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e o seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade. Senhor, neste momento nós iremos meditar na tua palavra. Deus querido, nos guarda, Senhor, e nos orienta, meu Pai, que esta palavra, Pai querido, possa encontrar na nossa alma, Deus, e que nós possamos, meu Pai, sair daqui, não como nós entramos, mas que possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua palavra e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o capítulo 10 de Marcos e o versículo de número 46, assim como está registrado também em Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 37, e também em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, registra um dos acontecimentos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Nós vamos nos deparar com a história de um cego chamado Bartimeu. E é interessante, queridos, que quando nós começamos a meditar no capítulo 6 de Marcos e a partir do versículo 46, quando nos deparamos com a história do cego de Jericó, nós vamos perceber que o texto nos diz que Jesus estava passando em Jericó e de repente este cego estava à beira do caminho. Porém, quando nós olhamos para o texto nos fala de um cego, e na nossa pouca visão humana, muitas vezes, irmão Jeremias, nós olhamos para o texto e conseguimos enxergar apenas um cego. Porém, quando vamos olhar para o contexto, nós vamos perceber que Bartimeu, ele não era apenas um cego. Bartimeu, ele era ignorado. Bartimeu, ele era esquecido. Bartimeu, ele era rotulado ao fracasso. Bartimeu, ele era silenciado pela sociedade. Então perceba que Bartimeu, ele não é apenas um cego, porém Bartimeu, ele é alguém que diante da sociedade, ele é ignorado. Bartimeu, diante da sociedade, ele é alguém que é esquecido. Bartimeu, diante da sociedade, ele é alguém que é rotulado ao fracasso.
e diante da sociedade, Bartimeu, ele é silenciado. As pessoas tendem a calar, a silenciar a fala deste cego chamado Bartimeu. Aleluia. E é interessante, queridos, que este homem, este cego, ele está diante desta cidade chamada Jericó. E o texto nos diz que Jesus está passando, aleluia. Para ser mais preciso, Lucas ele vai escrever no capítulo de número 18 e no versículo 35, que Jesus está passando por Jericó, e de repente Bartimeu, ele ouve um alvoroço, ele ouve um barulho de pessoas que estão acompanhando Jesus. Porque quando vamos olhar para o contexto dos evangelhos, nós vamos ver que por onde Jesus passava, uma multidão o seguia, aleluia. E é exatamente no barulho da multidão, no movimento dos passos daquela multidão, que Jesus, aleluia, ou seja, que Bartimeu ouve o barulho daquela multidão. E agora Bartimeu, ele se pergunta, a pergunta vem ao seu coração, e ele pergunta à multidão, ou alguém que está à sua retaguarda, e a pergunta é: o que está acontecendo? Quem está passando aí? Qual o motivo deste barulho? Aleluia. De repente, alguém se depara diante do cego Bartimeu e diz: aleluia, Jesus está passando, é o Mestre, é o Messias, é o Cristo, aleluia. Quando nós olhamos para esta frase, aleluia, que Jesus, alguém chega para Bartimeu e diz: Jesus está passando. Aparentemente, queridos, parece ser uma frase simples, porém carregada de uma unção poderosa. Alguém chega diante de Bartimeu e diz: Jesus está passando, aleluia. Aparentemente, quando olhamos para esta frase, parece ser uma frase simples, porém, quando nós olhamos para o texto, fazendo uma análise profunda, nós vamos perceber que dentro desta frase pequena, Jesus está passando, esta frase está carregada de uma unção poderosa, aleluia, porque é exatamente nesta frase que Bartimeu, ele vai, aleluia, se apegar. É exatamente nesta frase que Bartimeu vai se levantar agora com um clamor profundo. Alguém diz: Jesus está passando, aleluia. E de repente o cego Bartimeu se levanta e começa a clamar pelo nome de Jesus, aleluia. Jesus está passando. Quando nós olhamos para esta frase, Jesus está passando, nós vamos perceber que enquanto Bartimeu estava à beira do caminho, enquanto Jesus está passando, talvez para o cego Bartimeu está se passando os seus sonhos. Talvez enquanto Jesus está passando por aquele caminho, para o cego Bartimeu está passando a maior oportunidade da sua vida, aleluia. É por isso que esta frase, ela é carregada de uma unção, porque enquanto Jesus está passando a esperança do cego Bartimeu. Enquanto Jesus está passando a luz no fim do túnel que o cego Bartimeu estava esperando. Enquanto Jesus estava passando, Bartimeu se apegou a uma esperança, aleluia, porque quando Jesus chega, quando Jesus passa, algo diferente tem que acontecer na vida do cego Bartimeu, aleluia. A frase parece ser simples, porém é carregada de uma unção poderosa, aleluia. Parece que eu estou vendo, meus irmãos, que os dias daquele homem de sofrimento,
os dias de sofrimento, os dias de dor estão chegando ao fim, porque Jesus está passando. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Jesus está passando, Bartimeu ele está se apegando a uma esperança. Enquanto Jesus está passando, Bartimeu começa a clamar pelo nome de Jesus. Bartimeu ele está vendo a única oportunidade da sua vida. Olhe para cá, quantas oportunidades o Senhor não coloca em nossa vida. Nós estamos em um culto como este, em uma segunda-feira, aleluia. Quantos de nós passamos o dia inteiro trabalhando no sol quente, pelejando? Hoje nós, os obreiros, estávamos ali trabalhando no sol quente, aleluia, mas nós não estamos perdendo a oportunidade, porque Jesus está passando esta noite. Enquanto Ele está passando, tem esperança. Enquanto Ele está passando, tem porta aberta. Enquanto Ele está passando, tem milagre. Enquanto Jesus passa, aleluia, o cego Bartimeu está se apegando à única oportunidade que ele tinha, aleluia, de clamar pelo nome de Jesus. Os dias de sofrimento de Bartimeu estão chegando ao fim, aleluia, porque o sofrimento, a dor, o vale, a tempestade, queridos, ela não é eterna, pelo contrário. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia, aleluia. Olhe para cá, a dor de Bartimeu estava chegando ao fim. Eu não sei quais têm sido as tuas dores, eu não sei quais têm sido as tuas lutas, aleluia, mas eu quero te dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Se talvez hoje você está chorando, se talvez hoje você está gemendo, se talvez hoje você está passando pelo vale da sombra da morte, haverá um dia de sorrir, haverá um dia de se alegrar, haverá um dia de se apegar, porque Jesus está passando, aleluia, Jesus está passando. E nós vamos perceber, queridos, que dentro deste contexto bíblico da história de Bartimeu, nós conseguimos extrair algumas lições, aleluia. A primeira lição que nós conseguimos observar é no versículo de número 47 do capítulo 10. O versículo 47 nos diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Versículo 47, parte A: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Olhe para cá, é interessante que o texto diz que Bartimeu, ele não viu, até porque ele é cego. Bartimeu não viu, Bartimeu ouviu, aleluia. É interessante, queridos, que muitos estavam vendo, mas não estavam ouvindo, aleluia. Bartimeu poderia não ter a visão, aleluia, terrena, mas Bartimeu, irmão, aleluia, esqueci, irmão Edvan, Bartimeu, ele tinha uma sensibilidade espiritual. Olhe para cá, Bartimeu, ele poderia não ter a visão humana, mas Bartimeu, ele tinha uma sensibilidade espiritual. Enquanto muitos estavam rodeando Jesus, enquanto muitos estavam procurando Jesus, talvez querendo pão, talvez querendo meramente uma bênção financeira, Bartimeu, ele olhou com a visão espiritual, aleluia. Bartimeu, aleluia, ele ouviu. Bartimeu, ele tinha sensibilidade espiritual. Olhe para cá, quando nós não conseguimos ver, nós precisamos aprender
a ouvir. Aleluia. Muitas vezes nós não estamos vendo o milagre, muitas vezes nós não estamos vendo a porta aberta, muitas vezes as lutas estão tão grandes, tão tremendas, e com os nossos olhos humanos nós não conseguimos enxergar a providência de Deus no amanhã. Mas se nós tivermos a sensibilidade que Bartimeu viu, nós vamos conseguir alcançar o nosso milagre. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. Bartimeu, ele não tinha visão humana, mas ele tinha sensibilidade espiritual. O problema da nossa geração é que às vezes nós até temos a visão, às vezes até temos conhecimentos, somos dotados talvez de uma sabedoria humana, mas o que falta para a igreja, queridos, é sensibilidade espiritual. Aleluia. O que falta para nós não é uma visão, não. O que falta para a igreja é sensibilidade espiritual. Porque pela nossa própria sabedoria humana, nós queremos resolver os problemas, nós pensamos que somos alguma coisa, aleluia, mas quando nós temos sensibilidade espiritual, nós conseguimos enxergar o além. Quando nós temos sensibilidade espiritual, nós alcançamos o milagre pela fé, aleluia. Bartimeu, queridos, ele não tinha visão, mas ele tinha sensibilidade espiritual, aleluia. Se nós não temos visão, mas nós precisamos aprender a ter sensibilidade espiritual. Então a primeira lição que conseguimos extrair é, aleluia, quando você não consegue ver, aprenda a ouvir. Quando você não consegue ver, aprenda a ouvir. Tenha sensibilidade espiritual. Aleluia. A segunda lição que nós conseguimos extrair através da história do cego Bartimeu está ainda no versículo de número 47 e no versículo de número 48, que diz, versículo de número 47, parte B: começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para cá. Enquanto muitos estavam tentando calar Bartimeu, enquanto muitos estavam tentando repreender aquele homem, ele aprendeu a clamar, ele aprendeu a gritar, ele aprendeu a clamar em alta voz pelo sangue de Jesus. Olhe para cá. Quantas vezes, queridos, na nossa caminhada cristã na fé, muitas pessoas querem nos calar. Quantas vezes até mesmo da igreja se levantam pessoas para tentar nos calar, se levantam pessoas para tentar nos parar, aleluia. Mas o cego Bartimeu, ele se levantou com um grande clamor. Enquanto muitos tentavam repreender, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aprenda a clamar, não se cale. Ah, irmão Moisés, mas estão se levantando com calúnia. Clame pelo nome de Jesus. Enquanto muitos estão falando de você, continue clamando pelo nome de Jesus. Aleluia. A multidão está ao redor de Jesus, está dizendo para o cego: te cala, o mestre não te ouve. Cala a tua boca, Bartimeu, tu é ignorado, tu não vale nada. Aleluia. Tu é um Zé Ninguém, partindo de um contexto simples. Mas Bartimeu, queridos, ele está clamando pelo nome de Jesus. Bartimeu está gritando pelo nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E Bartimeu clamava. Quanto mais o povo mandava ele se calar, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
aprenda a clamar no meio da dor. Aprenda a clamar no meio do vale. Aprenda a clamar no meio da tempestade. Aleluia. Não se cale, não se drobe perante aqueles que estão mandando você se calar. Não, clame, ore, busque pelo nome de Jesus, porque enquanto você clama, Jesus te ouve. Aleluia. Lembra da frase? Jesus está passando. Aleluia. Bartimeu está clamando. Enquanto Jesus passa, o cego está clamando. Aleluia. Aleluia. Segunda lição: não se cale, aprenda a clamar em meio à crise. Louvado seja Deus. Terceira lição que conseguimos extrair da história do cego Bartimeu, versículo de número 50, nos diz: lançando de si a capa. Perceba que antes de Bartimeu receber o milagre, no versículo 51 e no versículo 52, o texto diz: lançando de si a capa. Aleluia. Olhe para cá. Quem não solta a capa não consegue correr para o propósito. Observe que antes de Bartimeu ser curado, receber o milagre, ele soltou a capa. Aleluia. E a capa, queridos, era sinônimo de segurança. A capa para Bartimeu representava identidade. Era tudo que Bartimeu tinha. Nesse período, nesse tempo, o cego, o coxo, as pessoas que viviam em estado de rua, de calamidade, eles ganhavam uma capa. Aquela capa autorizava eles a receber esmolas e ajuda da sociedade. Então tudo que Bartimeu tinha era a capa. Tudo que Bartimeu possuía era a capa. Se ele comia pela manhã alguma coisa, era devido à capa que ele tinha. A capa permitia que alguém lhe desse alguma esmola. Aleluia. Se Bartimeu almoçava ao meio-dia, era devido à capa que ele tinha. A capa lhe permitia que ele recebesse alguma coisa da sociedade. Se à noite Bartimeu recebia alguma sopa da sociedade, dos irmãos que viviam ali com ação social, era devido à capa. A capa lhe permitia que ele recebesse alguma coisa da sociedade. Porém, quando Bartimeu resolveu soltar a capa, ele recebeu o maior milagre da sua vida: a visão. Aleluia. É lindo, queridos. É lindo. Porque tudo que o cego tinha era a capa. Mas mesmo assim, antes de ser curado, Bartimeu soltou a capa. Aleluia. Isto implica dizer, queridos, que Bartimeu, ele tem uma fé madura. Bartimeu, ele tomou uma decisão. Aleluia. Porque tudo que o cego tinha, irmão Jeremias, era a capa. E se Jesus não opera o milagre, adeus o café pela manhã. Bartimeu não iria mais almoçar ao meio-dia. Bartimeu não teria mais ajuda à noite, porque tudo que ele tinha era a capa. Aleluia, queridos. Mas quando Bartimeu decide soltar a capa, quando Bartimeu decide soltar tudo que ele tinha, ele recebeu da parte de Cristo o maior milagre da sua vida. Aleluia. E eu preciso dizer e trazer um alerta de Deus para alguém aqui esta noite. Existem determinadas coisas, irmão Edivan, que ainda não aconteceram em nossa vida. Existem coisas que ainda não desenrolaram. Existem barreiras que ainda não se romperam, porque nós estamos ainda com a capa do pecado, a capa da ignorância, aleluia, a capa da prepotência, é o orgulho que está em nosso coração.
precisamos soltar a capa para evidenciar o milagre da parte de Cristo. Aleluia. Eu sei que tem gente que não gosta, mas incomoda esse crente que está do teu lado. Me ajude a pregar. Diga para ele que quer viver um milagre. Diga para essa irmã que está do teu lado, me ajude, quer evidenciar o milagre. Solte a capa. Solte a capa. Aleluia. Nós precisamos soltar esta capa da prepotência. Precisamos soltar a capa da ignorância, a falta de humildade. É a raiva, o rancor que está em nosso coração. A igreja está vivendo o que está vivendo, queridos, uma frieza espiritual, isto é, no contexto geral, no Brasil e no mundo, porque muitos ainda estão com a capa da ignorância. Quando Bartimeu decidiu soltar a capa, irmã Miriam, ele viveu o maior milagre da sua vida. Aleluia. Deus, queridos, está nos chamando para soltar a capa da dor. Deus está nos chamando para soltar a capa do trauma. Deus está nos chamando para soltar a capa da rejeição e do medo. Aleluia. Olhe para cá. As coisas do passado que muitas vezes nós levamos em nossa vida, as coisas do passado que nós colocamos em nosso coração, muitas vezes é o impedimento, irmão Jeremias, de vivermos o milagre em nossa vida. E o Senhor chama a nossa atenção esta noite. Precisamos soltar a capa para viver o milagre em nossa vida. Está na Bíblia, irmão, é Deus que está falando no nosso coração. Aleluia. Enquanto nós estamos segurando a capa, nós não conseguimos correr. E quem não corre, perde o encontro com Jesus. Aleluia. Eu vou repetir isso. Enquanto você segura a capa, você não corre. Você não avança, você não prospera, não tem vida espiritual, não tem crescimento espiritual. Enquanto nós estamos segurando a capa, irmã Giovanda, não tem operação de milagre em nossa vida. Enquanto nós estamos segurando a capa, Deus de fato não vai fazer nada em nossa casa. Aleluia. Mas quando nós decidimos soltar a capa, nós vamos ter um encontro com Cristo na beira do caminho. Jesus está passando. Solta a capa. Aleluia! Jesus está passando à beira do caminho, mas para ter encontro com o mestre, irmão Edivan, precisa soltar a capa. Jesus está passando em Jericó, aleluia. Jesus está passando em local, mas para ter vida com Ele, precisa soltar a capa, aleluia. Fala o Senhor na minha boca. Ele passa em tua casa, Ele passa em tua família, Ele passa lá no meio, aleluia, desta sociedade, mas para ter encontro verdadeiro com Ele, precisa soltar a capa, aleluia. A ignorância não nos leva a nada, irmãos. A falta de humildade não nos leva a nada. A falta de amor não nos leva a nada. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós, enquanto servos de Deus, tomarmos a atitude do cego Bartimeu em soltar a capa, aleluia, nós teremos encontro com Jesus à beira do caminho. Quando nós decidimos soltar a capa, nós iremos ter acesso livre a Cristo. Aleluia, está no texto. Lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Versículo 51. Eu gosto do texto, porque aqui ninguém vai dizer que, irmão Moisés está falando, não, está no texto, está no texto. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus,
Olhe para cá, Jesus só fala com o cego quando primeiro ele soltou a capa. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Aleluia. Antes de entrar para a quarta lição, pontuando a terceira lição, largar a capa é decidir não voltar ao passado. Aleluia. É lindo porque quando Bartimeu decide largar a capa, ele está dizendo: adeus passado, adeus ignorância, adeus prepotência, adeus falta de humildade, adeus mendigar. Aleluia. Tem muita gente que está vivendo uma vida espiritual de mendigando. Aleluia. Já era para estar aqui no topo, mas está mendigando. Aleluia. E o Senhor está nos chamando para soltar a capa. Soltar a capa é decidir não olhar mais para o passado. Aleluia. E é dentro deste contexto que nós vamos para a quarta lição. Aleluia. Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. É interessante, queridos, que Jesus, ele sabia que Bartimeu era cego. Porém, Jesus, ele faz questão de perguntar ao homem: o que queres que eu te faça? Jesus, ao olhar para Bartimeu, Jesus, enquanto homem, ele é 100% homem, mas 100% Deus. Então Jesus, quando ele olha para o cego, quando ele olha para Bartimeu, Jesus já sabe que Bartimeu ele era cego. Porém Jesus faz questão de perguntar a ele: o que queres que eu te faça? Aleluia. E Bartimeu, queridos, ele sem enrolação: Rabi, eu quero ver, eu quero enxergar. Aleluia. Porque Jesus, irmãos, ele quer ouvir com clareza da nossa boca o que nós queremos. Jesus, ele quer ouvir com clareza da nossa boca. Existem determinadas orações e petições que precisam ser claras para Jesus. Aleluia. Às vezes nós tomamos um rumo, vamos orar, nós começamos aqui, fazemos um arrodeio, enquanto Jesus queremos que nós sejamos mais claros e mais objetivos. Bartimeu, me diz o que de fato tu queres. O que tu queres, Bartimeu? Aleluia. Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus queria ouvir a confissão de Bartimeu. Bartimeu, queridos, ele não pediu esmola, mas ele pediu, irmão Edivan, transformação. Aleluia. Bartimeu já havia soltado a capa. Bartimeu não pediu mais uma esmola, não. Bartimeu pediu transformação. Aleluia. Sabe por que muitos de nós temos uma vida espiritual vazia? Sabe por que muitos de nós ainda não avançamos na fé? Já era para estar num patamar mais elevado, irmão Adenildo. Aleluia. É porque nós estamos ainda pedindo esmola, estamos caminhando aqui na esmola, e nós precisamos fazer como o cego Bartimeu. Bartimeu não pediu esmola, Bartimeu tomou a decisão de pedir transformação. Louvado seja Deus. Às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, estamos vivendo uma vida de esmola, estamos vivendo uma vida ainda no pecado, uma religiosidade. E Bartimeu, ele é um exemplo para as nossas vidas, porque Bartimeu, diferente de muitos cristãos na nossa geração, Bartimeu não pediu esmola, Bartimeu pediu
transformação. Bartimeu pediu o milagre para que ele tivesse vida com Cristo. Aleluia, aleluia. É lindo, queridos, porque quando Bartimeu decide pedir a transformação da sua vida, Bartimeu, ele recebe da parte do Senhor, versículo de número 52, eu já estou encerrando. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele tornou a ver e passou a seguir, aleluia, a Cristo pelo caminho. Quando Bartimeu recebe o milagre, Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho, aleluia. E a pergunta, queridos, ela continua nos nossos dias. A pergunta, ela não para. Jesus, ele continua a perguntar para nós esta noite: o que queres que eu te faça? Imagine que Jesus estivesse aqui hoje, irmão Jeremias, e diante de mim, diante de você, Jesus chegasse: irmã Cristina, irmã Joselina, irmão Adenildo, irmão Edivan, irmã Elma, o que queres? Irmã Giovana, o que queres que eu te faça? Imagine Jesus chegando: o que queres que eu te faça? Talvez muitos aqui iriam pedir: Jesus, eu quero riqueza. Jesus, eu quero prosperidade. Jesus, eu quero uma esposa, eu quero casar, isso é bom, aleluia. Mas poucos pediriam: Jesus, me transforma, tira de mim todo ego, tira do meu coração toda prepotência, tira do meu coração toda arrogância, me transforma de dentro para fora, Jesus. É isto que Jesus, ele quer ouvir, queridos, das nossas bocas esta noite, aleluia, aleluia. E Jesus continua a dizer para todos nós: se de fato tomarmos estas decisões que Bartimeu tomou, aleluia, nós passamos a seguir a Jesus e vamos evidenciar milagres em nossa casa, milagres em nossa família. A sociedade que nós estamos será diferente, a igreja que nós congregamos será diferente, aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Ou nós decidimos nos levantar e clamar, ou nós vamos continuar pedindo esmola. É pesado, irmãos. Ou nós vamos nos levantar para pedir transformação, ou vamos continuar vivendo uma vida de esmola, na beira da esquina, uma vida sem crescimento, uma vida sem relacionamento. Ou nós tomamos uma decisão de nos levantarmos e pedirmos por transformação, ou nós vamos permanecer à beira da esquina, pedindo esmola todos os dias. Mas eu tenho uma boa palavra para as nossas vidas: Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando, aleluia. Irmão Jeremias, corre aqui, cante, louve a Deus com mais um hino, aleluia. Aquele hino lá do Gerson Rufino, é a casa, aquele hino lá do Gerson Rufino, louve esse hino em nome de Jesus. Enquanto o irmão Jeremias louva, fique de pé, continue de pé, nós já vamos encerrar o culto, aleluia. Estamos dentro do tempo, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor esta noite. Se talvez a situação que você se encontra hoje é à beira do caminho, dentro de Jericó, nós temos uma boa palavra: Jesus está passando à beira do caminho. Jesus está passando à beira do caminho. Feche os teus olhos essa noite. Jesus está passando à beira do caminho. Faça como Bartimeu, comece a clamar o nome dele agora. Eu te convido a clamar pelo nome dele agora. Aleluia. Não entendo porque me amou.
sou o que devia ser. Feche os seus olhos agora e comece a adorar a Deus. Mesmo assim ele me abraçou. A presença de Deus está aqui, igreja. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Oh, aleluia. Mas ele prometeu o céu. Eita glória. Eu só quero adorar, por isso estou aqui, e serão adorar. Algo em mim, eu jamais saber. Chega a atenção do mestre, igreja. Jesus está passando aqui esta noite. Jesus está passando mais uma vez. Faça como Bartimeu, comece a clamar pelo nome dele. Eu não sei o que ele viu. Comece a clamar pelo nome dele. Comece a clamar pelo nome dele. Comece a clamar pelo nome dele. Enquanto você clama, tem resposta do céu. Enquanto você clama, tem resposta do céu. Enquanto você clama, as portas estão se abrindo. O milagre vai ser evidenciado em tua vida. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Mas Ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, a presença dele está aqui, igreja. Deus vai saber. Jesus está passando, solta a capa nesta noite. Comece a adorar o nome dele. Comece a glorificar o nome dele. Comece a glorificar o nome dele. Aleluia, coloque as mãos em teu coração. Coloque as mãos em teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tua presença nós estamos, meu Deus, para clamar a ti mais uma vez, Pai. Assim como o cego Bartimeu clamava, assim como o cego Bartimeu tomou uma decisão de soltar a capa para viver um dos maiores milagres da sua vida. Nos ajuda, Senhor, Pai, que este ano seja um ano de tomarmos a decisão de soltar a capa. Que hoje, Pai querido, este encontro que foi marcado, que nós possamos sair daqui com a decisão de soltar a capa para evidenciarmos o milagre. Eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo. Tira do nosso coração toda prepotência, toda ignorância. Tira do nosso coração toda falta de humildade. Meu Deus, nos ajuda a soltar a capa. Eu creio, Pai querido, que ainda hoje nós viveremos milagres. As portas vão se abrir. Nós viveremos os milagres dos céus em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua virtude, derrama sobre nós a autoridade do teu Espírito Santo. Faz a obra, meu Deus, faz a obra em nossa vida e nos ajuda, meu Pai, a soltar a capa, a viver, a clamar a Ti em nome de Jesus Cristo. Segurança, meu Pai, permaneça com a tua igreja em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Queridos, estamos chegando no final de mais um culto. Amanhã